Bom dia, gente. Mais uma semana de história. E hoje nós vamos começar com o capítulo 7, Independências na América Espanhola. Então, ao longo do século XIX, as colônias hispano-americanas obtiveram sua independência. O descontentamento que a maior parte dos habitantes das colônias sentiam em relação às medidas políticas e econômicas impostas pela metrópole espanhola, assim como a disseminação de ideias liberais, entre elas nós podemos aquelas que viriam a se tornar os líderes dos movimentos pela independência, são pontos que devem ser destacados quando nos dedicamos a estudar esses processos. Então, as ideias liberais, que eram as ideias iluministas, que estavam em circulação na América Espanhola, no período que aconteceu as guerras pela independência, eram, de maneira geral, relacionadas à liberdade política em relação à opressão que os governos das metrópoles impunham às suas colônias e à liberdade econômica, ou seja, os habitantes das colônias hispano-americanas, eles desejavam liberdade para estabelecer relações comerciais com outros países em outras partes do mundo. Então, assim, a liberdade era uma aspiração bastante difundida naquelas colônias. Por exemplo, Estados Unidos e Haiti, né, com a emancipação deles, já havia o anseio de independência e já era um projeto possível, né, nessas colônias que eram desejosas dessa liberdade. Então, nós vamos começar a falar, falando desses antecedentes, das influências iluministas. Nós vimos que o iluminismo chegou à América por conta dos estudantes crioulos, né, que retornavam à Europa. Os estudantes crioulos eram aqueles filhos dos chapetones, né, lá, que eram exatamente os espanhóis que passaram a ter poder econômico no Novo Mundo. Então, essas influências foram trazidas por eles. Estudavam na Europa, né? Então, o iluminismo chegou à América por conta desses estudantes crioulos que retornavam da Europa cheios de ideias. A independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos também se tornou um exemplo a ser tomado por todos os americanos, né? A Revolução Francesa também foi o principal, né, um dos principais temas, né, que levou o povo da América a querer também a sua independência. A Revolução Francesa foi o principal movimento burguês revolucionário do século XVIII, no qual a iniciativa contra o antigo regime, que era o absolutismo, tentou impor um governo iluminista burguês sobre o antigo sistema absolutista. E aí, a chegada de Napoleão ao trono espanhol. Com a chegada de José Bonaparte ao trono espanhol, com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao trono francês, isso fez o quê? Promoveu as invasões, né, de Portugal e Espanha, depois promoveu o irmão dele, né, a se tornar rei espanhol, né, e essa mudança de governo desestabilizou muito o reino espanhol e isso contribuiu para que os movimentos na América Espanhola começassem a ganhar volume, certo? Então, aí nós temos os ascendentes que causaram a independência das Américas Espanholas. As influências iluministas, a independência dos Estados Unidos, também a do Haiti, né? E a Revolução Francesa e a chegada de José Bonaparte ao trono espanhol. José Bonaparte era irmão de Napoleão e com essa ascensão dele ao trono francês, ele vai promover o irmão, né,
ao promover a invasão de Portugal, ele depôs o rei espanhol, promoveu José Bonaparte rei, e essa mudança todinha vai desestabilizar completamente o trono espanhol, fazendo com que os movimentos espanhóis na América, né, ganhem espaço. A Revolução Industrial na Inglaterra também é um dos antecedentes, porque a Revolução Industrial na Inglaterra ela foi responsável pelo apoio dos ingleses à independência da América. A Inglaterra, eles tinham interesse de explorar a mão de obra barata, além de, claro, conquistar mercados consumidores para poder extrair matéria-prima dessas regiões. Quer dizer, mais um antecedente da independência da América Espanhola. E aí nós vamos ter de quebra o Pacto Colonial. O Pacto Colonial era aquele que obrigava as colônias a comercializar exclusivamente com suas metrópoles. Mas, com essas invasões napoleônicas, os líderes locais, que eram os chapetones, eles se recusavam a manter este acordo. E como eles já tinham vontade de comercializar com outras partes do mundo, se uniu o útil ao agradável. Então, eles se recusavam a manter esse acordo e passaram a lutar pela independência. E aí vem a divisão colonial, que aí aparecem os vice-reinos, né, que tinham as funções administrativas, por exemplo, os vice-reinos e suas capitanias, né? Porque o vice-reino da Nova Espanha, que hoje é o México, o vice-reino da Nova Granada, que hoje é a Colômbia e o Equador, o vice-reino do Peru, que hoje é o atual Peru, o vice-reino do Prata, que hoje é Argentina, Uruguai e Paraguai, né? E as capitanias que tinham uma função de defensivas, que era a capitania de Cuba, a capitania de Guatemala, a capitania de Venezuela, a capitania de Chile. Então, aí vocês podem ver, através dos mapas, a localização de cada uma desses vice-reinos e as capitanias. Nós temos aí, né, as capitanias em cores diferentes, exatamente para poder a gente saber onde essas capitanias estavam localizadas. Cuba, Guatemala, né, Venezuela e o Chile, que são essas pontilhadas de amarelo. E os vice-reinos que estão nesses quadros vermelhos. Bom, como era a população na América Espanhola na época da independência? Existiam os chapetones, vocês estão vendo aí, os crioulos, os mestiços, os escravos e os nativos. Então, vamos por parte. Quem eram os chapetones? Colonos brancos, nascidos na Espanha, eram privilegiados, ocupavam cargos do alto escalão administrativo. Quem eram os crioulos, que nós falamos agora há pouco? Os crioulos, eles formavam uma elite que tinha nascido na América, nascido no solo americano, mas eram descendentes dos espanhóis, eram filhos, né, dos espanhóis, né, dos chapetones. Eram ricos, proprietários de terra, de minas e eram comerciantes. Da mistura entre os brancos e índios, criou-se a camada que nós chamamos mestiços. A população negra era a população escrava, né? Era pequena na época e foi usada como mão de obra, principalmente nas Antilhas. Os nativos, né, formavam a maioria da população e eram explorados pela mita, né, e pela encomenda, que eram as duas formas de exploração compulsória. Bom, as revoltas que começaram a ganhar corpo, as revoltas separatistas. Uma delas que foi muito conhecida é a revolta de Túpac Amaru. Quem era Túpac Amaru? Ela aconteceu no Peru, né, por um líder chamado José Gabriel Condocancre Nogueira. Então, ele, inspirado nas ideias iluministas, após estudar na Universidade de São Marcos,
de Lima, no Peru, Túpac Amaru II. Ele deu início à revolta contra os abusos dos espanhóis sobre a população nativa peruana. Apesar de ser considerada a primeira mania revolucionária, né, essa rebelião, durou apenas um ano. Túpac Amaru foi capturado, foi torturado, foi morto para servir de exemplo, né? Além dele foram mortos 80 mil rebeldes. Então essa revolta, ela teve a participação de índios, de escravos, de mestiços e crioulos que estavam influenciados, né, pelas ideias iluministas. A independência do México, ela se deu em 1810. Né? Aqui, quem liderou essa independência foram os padres Miguel Hidalgo e José Morelos. Eles lideraram o movimento de independência, mas aí foram traídos pelos crioulos e pelos chapetones, que eram a elite da época. Então, o general Agustín de Iturbide liderou os crioulos e se autoproclamou imperador do México. Mas aí só governou até 1830, quando os crioulos, insatisfeitos com o autoritarismo dele, o depuseram e proclamaram, enfim, a República Mexicana, que seria os Estados Unidos do México. Esse movimento de independência foi marcado pelo conflito entre as classes mais pobres, que eram os índios e mestiços, e a elite, que eram os crioulos e os chapetões. Aí nós temos a independência da América Central. A América Central foi em 1821, né, que seria Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e a Jamaica. Então, a partir de 1821, os povos centro-americanos se declararam livres da Espanha e em 1823 eles formaram as Províncias Unidas da América Central. A União foi desfeita em 1838 por pressão da Inglaterra, interessada em quê? Em dominar os mercados consumidores e a população e a produção de matérias-primas na América. E com o fim da Confederação, nasceram as nações independentes que nós conhecemos hoje, Honduras, Nicarágua, El Salvador e Costa Rica. Aí vem a independência do Paraguai, a República do Prata, né? Ou seja, o vice-reino do Prata. Então, o Paraguai teve sua independência proclamada por José Gaspar Rodrigues, né? Em 1811, e iniciou um movimento isolacionista que tornou um dos principais estados da América, né, um dos primeiros estados da primeira metade do século XIX na América. E nós temos aí José de San Martín e a independência da Argentina, do Chile e do Peru, né? Que José de San Martín foi o primeiro presidente do Peru, que era um aristocrata argentino, né? Um aristocrata argentino. O José de San Martín liderou o movimento de independência da Argentina em 1816, organizou o exército aí dos Andes para enfrentar as tropas espanholas, e os soldados de San Martín atravessaram a Cordilheira dos Andes, auxiliaram na luta pela independência do Chile em 1818 e do Peru em 1821, do qual ele se tornou o primeiro presidente, né? Também em 1811, né, houve a libertação do Uruguai, né, o caso do Uruguai, né, que era o vice-reino do Rio da Prata, que foi invadida pelos brasileiros, e para libertar essa região, o seu líder, o general José Gervásio Artigas, uniu-se a uma junta revolucionária de Buenos Aires
e sitiou Montevidéu, expulsando os invasores. 4 anos depois, então, as tropas artigas também expulsaram os espanhóis da cidade, onde o líder revolucionário instalou o governo independente, que seria, no caso, o Uruguai hoje. Simão Bolívar. Simão Bolívar e a independência da Venezuela, em 1813, da Colômbia, em 1814, e do Equador, em 1815. Esse líder era um líder venezuelano, o libertador, como ele foi aclamado, formou um exército de crioulos, de mestiços, de negros libertos e de voluntários estrangeiros, que comandou e conquistou a independência da Venezuela, da Colômbia, do Equador e da Bolívia. Simão Bolívar defendia uma ideia de unificação da América Latina, mas aí no Congresso do Panamá, poucos países compareceram e a ideia dele, né, de fazer uma só América, né, essa ideia de unificação da América Latina fracassou. Então, aí nós temos, depois da América, como ficou, então, esses países que se tornaram independentes. Quer dizer, após a independência dessas diversas ex-colônias hispano-americanas, que tinham uma grande tarefa pela frente agora, que a tarefa não era nada simples, né? Praticamente todas as ex-colônias conheceram um período de instabilidade política, instabilidade econômica, após elas obterem a independência delas, né? A independência política em relação à Espanha. Porque os problemas e as questões a serem resolvidos dentro de cada país eram inúmeras, né? Então, a gente vai ver aí que os novos países formados após a independência optaram pelo regime republicano. Porém, dentro de cada um desses países, havia diferentes visões a respeito de como deveria funcionar a república, né? Então, aí a gente vai ver que, em alguns casos, eclodiram guerras civis entre grupos contrários que tinham diferentes projetos de governo, como foi o caso do México, o caso da Argentina, certo? Nós vimos que, no caso do México, a guerra civil se deu entre liberais que defendiam uma república e a separação do Estado em relação à igreja, e os conservadores que defendiam a monarquia, os privilégios da igreja dentro do Estado Nacional. E aí nós temos também Porto Rico e Filipinas, que merecem uma atenção grande, já que após a Guerra de Independência de Cuba, essas duas colônias espanholas passaram ao status de colônias norte-americanas, né, vivenciando aí uma trajetória política bem diferente daquela experimentada pelas nações do restante da América Latina. E a gente vê que Simão Bolívar não atingiu seu objetivo, porque a América Hispânica fragmentou-se em vários estados, prevaleceu aí o poder caudilista, ou seja, as antigas forças políticas, que foram os latifundiários, que se mantiveram no poder. Estes, todavia, eram carismáticos, tinham o apoio do povo, e a exploração imperialista dos ingleses foram barradas pelos norte-americanos através da doutrina Monroe, né, em 1823, que tinham como lema a América para os americanos. E aí eu pergunto, hoje a América é um continente independente, né? Então, assim, para as populações indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência ela não representou a conquista de maior liberdade. Por quê? Porque os novos governos nacionalistas consideravam que os indígenas precisavam se adaptar às novas condições do país e contribuir com a modernização da economia e da sociedade. Então, em alguns países, os tributos cobrados aos povos indígenas foram restabelecidos para socorrer os cofres públicos deles, e em outros houve campanhas militares, foram organizadas para expulsar os nativos
de suas terras. Então, os indígenas de diferentes estados hispano-americanos não assistiram passivamente a essa violação dos seus direitos. Durante todo o século XIX, algumas comunidades indígenas derrubaram, né, o desvio do curso dos rios por fazendeiros, né? Eles pressionaram o Estado pela abolição dos tributos, recorreram aos tribunais em defesa de seus interesses, mobilizaram revoltas armadas, protestos, mobilizações indígenas e passaram a ocorrer, né, constantemente em diversas regiões na América Latina. Então, muito obrigada e vamos para a nossa aula.